Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua querida família, e é sempre bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Eu desejo o melhor de Deus para você. E acredite, na medida em que você se coloca nas mãos do Senhor com sinceridade e o busca dia após dia, ainda que com suas dificuldades, limitações e fraquezas, o Senhor olha para você com muito carinho e muita bondade e Ele estende sobre você a sua graça, porque o Senhor é maravilhoso. Deus tem prazer em conduzir a vida dos seus filhinhos, daqueles que se colocam com sinceridade nas mãos dEle. Por isso que a gente vai para frente, ainda que muitas vezes passando por problemas, por dificuldades nessa vida, os filhos de Deus, nós vamos sempre para frente, confiantes que o melhor está por vir. Os sonhos de Deus são muito maiores e melhores do que o melhor que nós podemos imaginar, e pela graça de Deus, um dia nós alcançaremos essa realidade definitiva, eterna e gloriosa. Mas até que esse dia chegue, vamos seguir avançando pela fé, confiando sempre em nosso Deus. E eu tenho algo aqui precioso, um material, um novo lançamento, um lançamento da nossa querida Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação, a revista Esperança Lar Doce Lar. Você que está me assistindo agora, certamente você ainda não tem esse material, porque, como eu disse, é lançamento e é algo muito lindo. Você sabe que um lar não nasce pronto, não é? Ele é construído dia após dia, assim em relação à minha casa e à sua também. E nós precisamos construir o nosso lar com carinho, paciência, escolhas que aproximam. É nesse espírito que chega a revista Esperança Lar Doce Lar. Um material pensando para quem, pensado para quem deseja fortalecer a família e reencontrar dentro de casa o propósito que Deus sempre sonhou. Com a linguagem leve e ao mesmo tempo profunda, a revista traz reflexões sobre relacionamentos, cura emocional, restauração, os laços que realmente sustentam um lar de paz, enfim, são vários temas. Cada uma das 8 lições ajuda você a enxergar que família não é apenas estrutura, mas é gente que ama, que erra, que aprende e que pode recomeçar. Você quer esse material lindo? Peça que a gente lhe manda, tá bom? E você não vai pagar nada por isso. É só ligar para 0, código da sua operadora, número 12 21 27 31 21. Ou então você manda uma mensagem pelo WhatsApp, nesse número aí, 12982444449. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer a revista Lar Doce Lar e a gente vai mandar diretamente para suas mãos. E assim vamos abençoando nossa família, nossa casa. Dizem que o lugar mais parecido com o céu na terra é um lar ou uma família que vive em união,
onde há unidade, respeito, bondade, compreensão. É um cantinho, é um pedacinho do céu na terra. Por outro lado, uma antecipação do inferno na terra é exatamente uma família que vive em discórdia, em contendas, em brigas, ciúmes, inveja, enfim. Muito triste, não é? Tomara que essa não seja a sua realidade, mas se for, isso pode mudar com a bênção de Deus, com o estudo das Escrituras, com o estudo da Santa Bíblia, e a revista vem exatamente para nos apontar, para nos direcionar para a Bíblia, onde Deus nos orienta sobre como nós podemos ter um lar feliz, uma família abençoada. Peça a sua revista que a gente lhe manda gratuitamente. E agora o Quarteto Arautos do Rei vai cantar, vai glorificar o nome do Senhor, e essa é uma música suave, doce, que nos faz pensar no sofrimento do nosso Mestre em nosso lugar, o quanto Ele sofreu por nós e as marcas ficam nas suas mãos. Ouça agora Arautos do Rei, Feridas. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história e desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Tudo isso por amor a você e a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece? Está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Até muitos dizem que esse é o verso áureo da Bíblia. É o verso principal da Bíblia, porque resume toda a mensagem bíblica.
Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus não pereça, não morra, em relação à morte eterna, mas tenha sim a vida e vida eterna. Ele sofreu e morreu em nosso lugar, mas Ele ressurgiu em glória. Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e no momento certo Jesus virá para nos buscar. E a partir daí nós estaremos para sempre com o Senhor. A vida eterna é real para todo aquele que vive e crê em Jesus. Deus lhe abençoe, que você tenha no coração um profundo sentimento de gratidão ao Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele fez por você, pelo que Ele fez por nós. E assim, certamente quando nós o encontrarmos na eternidade, que coisa tremenda pensar nisso, não é? Você já pensou que um dia nós encontraremos nosso Senhor, nós estaremos face a face com Ele? Oh, que dia glorioso será esse! Como será maravilhoso poder abraçá-lo e agradecer ao Senhor por todo o seu sacrifício feito em nosso favor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Antes de chamar o intervalo, eu quero lhe oferecer algo mais. Há pouco lhe apresentei a revista Lar Doce Lar, que é um lançamento da Novo Tempo, mas tem algo mais que eu gostaria de lhe apresentar. Eu tenho a alegria, todos os dias, de apresentar uma pequena mensagem bíblica no projeto Este Dia com Deus. São mensagens bíblicas diárias, vídeos curtinhos de 5 minutos, e esse material você pode, se você quiser, receber diretamente no seu celular, no seu smartphone, pelo WhatsApp. Sim, é simples assim. Você recebe esse material para que você possa assistir. Além disso, você compartilhar com seus amigos. É uma forma da gente evangelizar, da gente espalhar a palavra de Deus. Se você desejar esse material do Este Dia com Deus, é só você entrar nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí na tela? novotempo.com/Este Dia com Deus. Então você vai se cadastrar e a Novo Tempo vai mandar para você todos os dias esses pequenos vídeos bíblicos de 5 minutos, de mensagens bíblicas. E aí você vai receber e vai poder compartilhar com seus amigos. Eu lhe agradeço por envolver-se nesse, que é um projeto missionário. O único propósito nosso é exatamente levar a palavra de Deus para mais pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Hora do intervalo, mas você fica aí, eu fico aqui e já voltamos, tá bom? Não me deixe, daqui a pouquinho a gente abre a Santa Bíblia e vamos pensar no tema bíblico escolhido para hoje. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou amém. Bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. E nesse momento eu oro com você, por todos nós, pedindo a Deus que nos ajude a compreendermos sua palavra, porque em seguida nós vamos dar sequência a um tema bíblico que iniciamos no programa da semana passada. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, aqui estamos, Senhor, com o nosso coração agradecido pelo privilégio de outra vez estudarmos tua palavra aqui nesse programa. E eu te peço por tua bondade, Senhor, fica conosco. Ilumina nossa mente, ajuda-nos a compreendermos a mensagem, Senhor. Oro com gratidão, na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos continuar com a reflexão iniciada no programa da semana passada, no programa anterior, tendo como base o capítulo 7 do Evangelho de João. Esse é um texto que reflete bem o tema predominante em todo o livro, que foi escrito pelo discípulo amado João. Por todos os dias do seu ministério pastoral entre os homens, o Senhor Jesus Cristo foi alvo de contradição. Aceito, compreendido, aclamado e amado por uns e rejeitado
desprezado, criticado e odiado por outros. Não houve neutralidade quando o personagem em destaque era Jesus de Nazaré. Quem não o seguia, o perseguia. Quem não queria protegê-lo, queria matá-lo. Apesar de ter nascido em Belém, na Judéia, foi no norte de Israel, na região da Galileia, que Jesus viveu e onde passou a maior parte do seu precioso tempo de ministério. A cada visita a Jerusalém, a região da Judéia, o centro religioso de Israel, a oposição a Jesus só aumentava. A liderança religiosa da nação sentia por Cristo um ódio crescente. O capítulo 7 do Evangelho de João destaca o Senhor pregando no templo em Jerusalém durante a festa religiosa dos tabernáculos, período durante o qual muitos judeus, por 7 dias, eles viviam em tendas, numa celebração de gratidão a Deus pelo livramento da escravidão egípcia e pelo cuidado divino enquanto eles habitaram em tendas, peregrinando pelo deserto até a terra prometida. Na semana passada nós lemos e estudamos o capítulo 7 dos versos 1 até o verso 31. E hoje nós vamos prosseguir na sequência do texto em busca de lições espirituais que sejam significativas em nossa jornada cristã. Eu convido você então para o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 32. Isso aí, João capítulo 7. Vou ler agora os versos 32 a 36. Na minha Bíblia está escrito assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um tempo, ou por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora, entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? Como nós lemos, os fariseus e principais sacerdotes, especialmente estes que eram os mais hostis a Cristo, diante do debate que se intensificava no meio do povo a respeito de Jesus, se Jesus era o Cristo, o Messias, o prometido, ou se ele era apenas mais um pretendente fracassado. Então, diante dessa confusão, né, dessa discussão a respeito de Jesus, os sacerdotes mandaram guardas para prender o Senhor. Esses guardas eram provavelmente os policiais do templo. Enquanto isso, Jesus pregava. E Jesus dizia ao povo que queria ouvi-lo que a sua missão estava chegando ao fim e em pouco tempo ele voltaria para o Pai. Nessa época já tinham se passado 3 anos do seu ministério. Restavam apenas mais 6 meses até a sua morte. Porém, o povo tinha dificuldade de compreender o significado das palavras do Mestre. Chegaram a pensar, conforme nós vimos aqui no texto, que ele pretendia, que ele poderia, no caso, estar informando que ele iria ao encontro dos judeus da diáspora, isto é, os judeus dispersos pelo mundo antigo após o exílio. Mas evidentemente que não era isso que Jesus estava falando. Vamos dar sequência ao texto. João capítulo 7, agora versos 37 a 39.
Está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Veja, após os 7 dias de festa, chegou o grande e último dia. Nesses dias festivos, o povo acompanhava diariamente a cerimônia, o ritual de libação de água. E foi provavelmente nesse momento do último dia que Jesus proferiu essas palavras extraordinárias: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A referência aqui, evidentemente, não é a sede física ou necessidade de beber água, mas Jesus fala da sede da alma, sede da verdade, de ter respostas para questões existenciais, como, por exemplo, quem eu sou, ou de onde eu vim, para onde vou, qual é o propósito de estar aqui nesse mundo. Jesus se refere à sede que nós temos de encontrar significado na vida, e mesmo que não assim vejamos dessa maneira, essa é, em essência, uma sede de Deus. No Salmo 42, versos 1 e 2, Davi diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, diz Davi, tem sede de Deus, do Deus vivo. Esse salmo é um comovente lamento do jovem Davi enquanto fugia do seu perseguidor, o rei Saul, e buscava refúgio em rochas e cavernas. Certamente Davi via diariamente o drama das tímidas corças que, vivendo em terras demasiadamente quentes e de água escassa, elas eram impedidas por outros animais selvagens de se aproximarem da pouca água disponível. Por isso Davi diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso é lindo, não é? Você também tem sede de Deus. Jesus diz para você nessa hora: filho, filha, venha a mim e beba. Como quem diz: eu tenho o que você precisa, eu tenho o que você procura, eu posso remover suas dúvidas e temores, eu sou capaz de satisfazer os seus anseios mais profundos, eu lhe dou perdão ilimitado, graça transformadora, paz incondicional. Não tenha receio, venha e confie, eu não vou rejeitar ou desapontar você. Oh, bendito Cristo, quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba. Interessante aqui no verso 38, e eu releio, quando o Senhor Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui fica claro que beber é crer. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O interior aqui é uma referência à mente e aos lábios. Significa que essa água, ela não apenas sacia a sua sede, mas também faz de você uma fonte, um manancial de água para abençoar outros. Primeiro, Deus age por você. E se você permitir, Ele age em você e também através de você. Você se torna uma fonte de bênção, uma influência de bênção espiritual para outras pessoas. Isso não é incrível? Isso é maravilhoso. Isso é obra de Deus em nossa vida.
Sabe que algum tempo antes, Cristo já havia dito essas palavras, ou dito palavras semelhantes a estas, quando conversou com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. Conhece esse episódio, esse momento? Aqui, Evangelho de João, capítulo 4, no verso 14. Jesus, quando está ali conversando com essa mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ele disse assim para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, que eu lhe oferecer, nunca mais terá sede. Pelo contrário, disse Jesus, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é emocionante pensar nisso? Quem bebe dessa água oferecida por Cristo, a água viva, torna-se uma fonte de vida. O depositário torna-se doador. Aquele que foi alcançado pela bênção torna-se um abençoador. E é interessante que, após registrar as poderosas palavras de Cristo, João faz um esclarecimento. Aqui no verso 39, estou falando de João capítulo 7. Agora no verso 39, João diz assim: isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Curioso, nós sabemos que João, ele escreveu esse livro, o Evangelho, cerca de 60 anos após a morte de Cristo. E é claro que ao longo de todas essas décadas, João viu a eficácia da atuação do Espírito Santo na vida e na pregação dos apóstolos e de todos os crentes. Por isso que ele faz esse esclarecimento, por isso que ele diz assim: essa é a razão porque, com convicção, ele diz que esse rio de água viva que flui do interior dos que creem, dos que bebem a água da vida, dos que creem em Jesus, esse rio significa a presença do Espírito Santo habitando no coração e produzindo vida, produzindo alegria, poder, testemunho e vitória. Glória a Deus por isso. Antes de nós crermos em Jesus, o Espírito Santo atuava de fora para dentro. Depois que nós bebemos da água viva, depois que nós cremos para valer no Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo passa a habitar em nós e agora age de dentro para fora. Louvado seja o Senhor. O fruto do Espírito agora torna-se real em nossa vida. Lembra das palavras de Paulo em Gálatas capítulo 5? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando você crê em Jesus, quando você bebe da água viva, repito, o Espírito Santo que antes atuava de fora para dentro, agora ele está atuando de dentro para fora. O Espírito Santo agora está produzindo frutos em nossa vida, está transformando a nossa vida e nós nos tornamos uma fonte de bênção para os nossos semelhantes. Louvado seja por tudo nosso Senhor. Vamos prosseguir na leitura. João capítulo 7. Vem comigo agora para os versos 40 a 44. Na minha Bíblia está escrito assim: quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Claramente, a partir daqui do verso 40, e será assim até o final do capítulo 7, João retoma uma questão relevante em todo o seu livro, e em especial aqui, nesse capítulo. Jesus sendo alvo de contradição. Jesus causando divisão entre seus ouvintes. Uns creem nele,
o veem como Cristo, Messias, aquele que foi anunciado pelos antigos profetas de Israel, aguardado por tantos séculos. Mas outros têm dúvidas, e fica evidente no texto que essas dúvidas são por ignorância quanto à sua origem. E temos também aqueles que o rejeitam por completo. Querem prendê-lo, querem silenciá-lo. A pergunta é inevitável. E você? O que você pensa a respeito dele? Ainda hoje, Jesus é alvo de contradição. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim: certamente, a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Repito, são palavras do apóstolo Paulo. Veja, ele diz assim: a mensagem da cruz, a palavra da cruz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Paulo está dizendo que a mensagem de salvação por meio da fé em Jesus, aquele que foi crucificado, parece o cúmulo da loucura para os que rejeitam a graça de Deus, para os que rejeitam Jesus. E é por isso que eles se perdem, porque eles rejeitam o único meio que é capaz de salvá-los. No entanto, ele diz, para nós que somos salvos. E veja, vale acrescentar, salvos não porque somos bons ou melhores do que os outros, mas porque nós cremos em Jesus. Para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. E esse poder bendito se confirma pela transformação da nossa vida. Nós que antes vivíamos sedentos, insatisfeitos, inseguros, corroídos por dúvidas e temores, buscando o propósito da vida, agora que nós bebemos da água da vida, da água viva, nós sabemos de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Agora nós conhecemos nossa origem, nosso propósito e nosso destino. Agora que nós bebemos da água da vida, ou da água que dá vida, nós temos paz, temos alegria e temos esperança. E nós compartilhamos a bênção da salvação com os nossos semelhantes, porque cumpre-se em nós o que Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, tomara que você também creia nele, que você beba da água que dá vida. Esse é um privilégio que Deus concede a todo ser humano. É verdade que alguns não recebem esse privilégio na mesma medida que outros. Eu digo isso porque, para mim e para você, tem sido dada a oportunidade com muita facilidade de nós conhecermos Jesus, conhecermos a palavra de Deus. Mas, infelizmente, há pessoas por esse mundo afora que não conhecem o Evangelho, ou pelo menos não têm o privilégio de conhecê-lo na medida, na profundidade que nós temos tido a oportunidade. Que Deus nos abençoe para que esse privilégio enorme que temos recebido, que nós saibamos aproveitá-lo, que nós bebamos para valer da água da vida, ou da água que dá vida, para que em Jesus nós encontremos o real sentido da nossa existência e tenhamos uma vida cheia de paz, de alegria, de esperança no Senhor. É claro que eu não estou dizendo com isso que a vida de quem bebe dessa água preciosa torna-se uma vida fácil. Claro que não. Tristezas, lutas, problemas existem para todos, crentes e descrentes. Para os que desprezam a água da vida ou para aqueles que bebem a água da vida, há problemas e lutas nessa vida, nesse mundo, mas há uma diferença crucial. Quando você bebe da água viva, da água da vida, no meio dos problemas, das lutas e tristezas, você não se desespera, porque sabe que a bênção de Deus está sobre você e é só uma questão de tempo para no Senhor nós termos uma vitória completa, definitiva e eterna. Glória a Deus.
Vamos prosseguir na leitura, texto bíblico João capítulo 7. Agora vou ler dos versos 45 a 53. Na minha Bíblia está escrito assim: os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou alguém dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Você percebeu bem? Os guardas mandados pelos sacerdotes a fim de prenderem Jesus, eles voltaram. Só que eles voltaram sem Jesus. E por que não o trouxeram? Será que não o encontraram? A pergunta dos sacerdotes: ei, por que vocês não o trouxeram? E a resposta: jamais alguém falou como este homem. Eu acho essa resposta tão incrível. Jamais alguém falou como este homem. Diante de Jesus, aqueles guardas acostumados a lidar com revolucionários, com fanáticos, enganadores, criminosos, diante de Jesus, estes homens ficaram perplexos e encantados. Jesus falava de forma humilde e bondosa, apesar de ser solene, seguro e impressionante. Era fácil perceber que ele era amoroso, sóbrio e puro. Suas palavras eram cheias de sabedoria e de profundidade. Os guardas ficaram estáticos, imóveis, impressionados. Eles não se sentiam dignos de interrompê-lo ou de tocá-lo. Por isso eles voltaram sem o Senhor Jesus e apenas responderam: jamais alguém falou como este homem. Sabe que outro dia, pensando nessa reação dos guardas, eu me lembrei, uma vez que eu ouvi um sermão sobre a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, seguido de uma música linda também relacionada à cruz. Eu era um adolescente ainda, estava há pouco tempo nos caminhos de Deus, na igreja, mas o sermão foi tão impactante, a música foi tão linda, que eu me lembro que saí da igreja naquele dia sem falar com ninguém, e fui para casa, e devo ter ficado pelo menos umas 2 horas assim, em silêncio, reflexivo, só pensando na mensagem bíblica que eu ouvi, na música que completou aquela mensagem. Eu não sei se já aconteceu isso com você, certamente sim, da palavra de Deus impactar o seu coração de tal forma, impressionar você de uma maneira tão profunda, que você fica sem palavras, você fica sem atitude, você apenas reflete no que ouviu, no que sentiu. É um momento especial esse que a gente tem com Deus. Os guardas foram para prender Jesus, mas quando começaram a ouvir o sermão de Cristo, a mensagem do Mestre apresentada com tanto carinho e ao mesmo tempo com tanta firmeza, impactou aqueles homens de tal forma que eles, como eu disse, não se sentiram dignos de interromper Jesus ou sequer tocar nele. Então voltaram sem Cristo, e quando os sacerdotes dizem: onde está o homem? Vocês não foram prendê-lo, por que não o trouxeram? Jamais alguém falou como este homem. E os fariseus, triste, não é? Triste pensar nisso. Eles não perguntaram para os guardas: mas o que foi que ele falou? O que foi que vocês ouviram? Por que vocês estão impressionados assim? Sabe por que eles não perguntaram isso? Porque eles já tinham uma opinião formada. Eles queriam silenciá-lo. Eles o odiavam. Eles tinham um coração totalmente fechado para a manifestação divina por meio do Senhor Jesus Cristo. No desespero de quem está fugindo da verdade,
eles fazem a pergunta errada e eles vociferam preconceito. Você ouviu? Que triste isso aqui. Eu releio versos 48 e 49. João capítulo 7, versos 48 e 49. Eles dizem assim: por acaso alguma das autoridades ou alguém dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Somente esse povo que nada sabe, essa plebe, esse povo do chão, povo maldito, acredita nele. Você já ouviu palavras parecidas com essas por aí? Alguém que diz assim: você está lendo Bíblia, Jesus, que bobagem. Só gente alienada, gente retrógrada, gente de mente curtinha, de pensamento pequeno, acredita nisso. Talvez você já tenha ouvido palavras parecidas com essas por aí. A ofensa é o argumento de quem não tem mais argumento. Mas, interessante, o Nicodemos, lá do capítulo 3 do Evangelho de João, ele reaparece agora. Você se recorda que ele era um fariseu, um dos principais dos judeus, uma autoridade? Aquele que havia procurado Jesus à noite, agora fala em seu favor de dia. Sua declaração foi uma resposta à pergunta dos fariseus. Os fariseus, eles perguntam assim: será que a nossa lei... Nicodemos pergunta aos fariseus, né? E ele diz assim, versos 50 e 51, Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Observe que Nicodemos aqui está pedindo um tratamento justo de acordo com a lei. Mas, mais uma vez, os líderes fogem da razão e revelam preconceito quando eles dizem essas palavras aqui. Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Os fariseus, eles desprezavam os judeus galileus, considerados menos cultos. Ficou evidente que Nicodemos estava se unindo aos simpatizantes de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, o Evangelho alcança e transforma a vida de todos aqueles cujo coração se abre para Deus. Não importa a geografia, a cultura, a condição financeira, o desenvolvimento acadêmico, intelectual, nada disso. O Evangelho alcança e transforma a vida de todos aqueles cujo coração se abre para Deus. Todos precisam e merecem saber que há salvação em Jesus Cristo. É interessante que quando os fariseus desprezam os mais simples que estão ouvindo Jesus e diz que nenhuma autoridade acreditou nele, aparece um dos principais dos judeus, Nicodemos, revelando seu interesse por Jesus e declarando que Jesus merecia um tratamento justo e correto. Preciso concluo lhe perguntando: você sente sede de Deus? Lembre-se, se alguém tem sede, vem a mim e beba, disse o Mestre. Tomara que o seu coração esteja e permaneça aberto para Deus, a fim de que a mensagem da cruz seja para a sua salvação eterna e manifeste-se como o poder de Deus pela bendita transformação da sua vida. Todos os seres humanos são chamados para a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, repito, o desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a sua resposta diante daquele que foi e até hoje ainda é alvo de contradição?
Tomara que a sua resposta seja: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu bendito Salvador. Que você não esteja entre aqueles que duvidam, que descreem, que desprezam e que muitas vezes até perseguem o Senhor, querem silenciá-lo, querem diminuí-lo. Tomara que o seu coração seja sensível aos apelos do Espírito Santo. Eu sei que tem sido, até porque o fato de você estar aí me ouvindo um pastor, um pregador com a Bíblia na mão, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida e lhe atraindo para Deus e o seu coração está aberto para Ele. Parabéns por responder de forma positiva aos apelos do Espírito Santo, mas em nome de Jesus eu lhe peço, continue assim. Não deixe que o mundo, que o pecado, que o diabo, que nada lhe atrapalhe, seja obstáculo, seja empecilho na sua direção de Deus, que nada obstrua o seu caminho para Deus. E se certamente aparecerem situações assim adversas, continue na mão de Deus, confiando na sua palavra e seguindo na sua direção, porque Deus tem vitória para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hora de música, o Quarteto Arautos do Rei agora canta e em seguida eu volto para orarmos juntos. Visível, poder é o alvo. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: que tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém. Que nos revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: que tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou amém, sou testemunha, fiel e verdadeira, o soberano da criação. Sou o Senhor Jesus quem
Música linda, mensagem forte, poderosa, palavra de Deus para você. Acredite, é assim mesmo. No Senhor nós temos vitória, mas nós precisamos estar no Senhor, porque no Senhor a vitória, porém sem Deus a derrota. A gente precisa confiar nele e seguir sempre na direção dele. Ele sabe o que diz. O Senhor sabe o que propõe para nós. E a sua proposta é sempre de vitória. Por isso precisamos continuar confiando no Senhor de todo o nosso coração. Eu quero ler uma promessa de Deus que está no profeta Isaías, capítulo 44, verso 3. Olha que lindo isso aqui. Está escrito assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Quando nosso coração se inclina para Deus, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso supremo Senhor, nosso guia, nosso Deus infalível, então Deus faz essa promessa: derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Quando você reconhece sua necessidade de Deus, sente sede de Deus, quando você clama pelo Senhor com sinceridade de coração, Deus diz que derramará água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Essa água é o Espírito Santo que vem do céu para saciar a nossa sede de Deus, para preencher a nossa mente e o nosso coração, com a certeza de que nós somos amados, somos queridos por Deus, somos por Ele perdoados e por Ele capacitados para uma vida nova, cheia de propósito, de razão e de esperança. Deus lhe abençoe, que você beba da água viva ou da água que dá vida, que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador, creia nele de todo o seu coração, e assim viva com esperança, porque há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, por Tua palavra nós Te bendizemos, Senhor. Por sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, viveu, morreu por nós, ressuscitou em glória e intercede no santuário celestial e um dia virá para nos buscar. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em Cristo de todo o nosso coração. Que todos que estão orando comigo agora bebamos da água viva ou da água que dá vida, para que assim nós tenhamos a sede de nossa alma preenchida, tenhamos uma vida marcada por propósito, por esperança e por confiança em Ti. Nas Tuas mãos nós nos colocamos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bênçãos de Deus para você, meu amigo, minha amiga, e vamos para frente, colocando nossa vida sempre nas mãos do Senhor, sem medo, porque a nossa vitória no Senhor é assegurada. Deus lhe abençoe e não se esqueça, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um beijo no seu coração, a gente se vê. Tchau.